Boa noite, gente. Ninguém jantou não, né? Boa noite, gente. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês, hoje e sempre. Existe uma frase, eu não me recordo agora o nome do autor, mas que diz o seguinte: lar doce lar, lá que meus pés possam sair, mas não meu coração. Vocês concordam? A Marizinha conseguiu ouvir sua voz, Mari. Concordam? Sim. O Evangelho no Lar é uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma, gente, que horror. A alma. É uma reunião onde a gente pega o Evangelho no Lar. Mãe, tem um Evangelho no Lar aí dentro desse livro? Um Evangelho, quer dizer? E é aí aonde a gente, da família, a gente se reúne. Lá em casa, até a Lilica faz parte. De vez em quando a gente junta a Luna e a Sofia também para fazerem parte do nosso Evangelho, porque os animais também são nossos irmãos e eles também devem fazer parte do nosso Evangelho. Isso aqui, para quem não conhece, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livrinho aqui é a salvação. Ele é o amigo sincero, como diz a canção, né? Ele é um amigo sincero que tem todas as respostas para as nossas perguntas e nos orienta nos nossos caminhos, nas nossas aflições. Como ele disse, é uma reunião bem simples de ser feita com os membros da família e é aquele momento realmente de compartilhar um pouco do ensinamento do Mestre Jesus. O Evangelho, ele modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos com o Evangelho no lar. Formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Às vezes as pessoas se preocupam em colocar cercas elétricas nas suas casas, em aumentar seus muros. Mas eu digo a vocês, a maior proteção que a gente deve ter na nossa casa é a prece, é a união. Não tem nada que possa substituir isso. Neuza quer dizer que eu devo dar sopa pro ladrão? Não, também não. Mas que às vezes a gente se preocupa tanto com a segurança externa, quando na verdade é o nosso coração que precisa estar seguro. É a nossa fé que precisa estar firme, é a nossa coragem, é a nossa união. Então, não se esqueçam disso. O Evangelho, quando ele é feito mais na frente, tem todo o roteiro, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Então, ele faz, como ele diz aí, forma uma rede eletromagnética ao redor da nossa casa, uma barreira energética, onde a nossa casa, o nosso lar passa a ser protegido contra as energias ruins, aqueles amigos que você acha que são teus amigos, com o Evangelho no lar, eles começam a dar aquela desaparecida. Você, menino, fulano nunca mais andou aqui em casa. Menino, eu tinha umas amizades e agora ninguém vem mais me visitar. E aí, às vezes, você pode até achar estranho, mas é porque o Evangelho, ele limpa aquilo que a gente não consegue ver. Quantas pessoas frequentam a nossa casa que a gente jura que torcem pela gente? Que a gente jura que são nossos amigos do peito, mas que a gente não sabe o que se passa no coração delas. E o Evangelho ajuda para que essas pessoas elas possam manter distância, para que nossa casa possa ficar protegida contra essas más influências. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. Nosso lar, ele não é tão somente constituído pelas pessoas físicas, por nós que estamos aqui agora. Ele é constituído também daqueles que se foram. Que nem se foram tanto assim, que vivem muito mais presente com a gente do que se o estivessem em vida. E assim também como existem aqueles nossos parentes, aqueles nossos anjos da guarda, aqueles espíritos que velam conosco, existem também nossos obsessores.
Existem, às vezes, os obsessores das casas vizinhos, que eles não têm o que fazer, eles visitam a nossa casa de vez em quando. Sabe quando a gente não gosta da comida da nossa casa, a gente vai bater na casa da nossa mãe para ver se a comida lá é melhor? Então, mais ou menos assim, os maus espíritos também fazem. Menino, não gostei muito daqui não, passar bem que um tempo nessa outra casa. E se a nossa casa não estiver protegida? Eles vão e ficam. Pessoas habituadas à oração, ao culto e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às aspirações dos espíritos mentores. Espíritos mentores são aqueles seres iluminados que velam pela nossa existência, que torcem pelo nosso progresso, que torcem pela nossa união, pela concórdia na família, pela alegria, pela paz e pelo sossego. E aí, quando a gente mantém as nossas orações em dia, esses espíritos estão mais próximos de nós. Evita que a gente faça certas besteiras, evita certos pensamentos, evita determinadas atitudes, aquele lá conturbado, que ninguém se entende, ninguém nem sabe o que é almoçar junto. Cada um almoça num canto, um vai para a sala, o outro vai para o quarto, outro para a cozinha, outro vai para não sei para onde. Até o professor filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz em uma de suas palestras que uma das piores coisas que inventaram foi micro-ondas. Porque o micro-ondas fez com que a família se dispersasse. Um come 7, o outro come 8, o homem come 8,5, o outro come 9, 10, é só pegou, ferrou o prato e esquentou. Não tem mais aquela coisa que antigamente, que você tinha que estar em casa às vezes 7 horas, porque era a única hora que a comida ia estar quente. Porque depois para requentar, ia dar trabalho. Então tinha mais aquela convivência da família, de ter aquele respeito pela hora do almoço, pela hora da janta. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje, mesmo estando juntos, mas como o Mário Sérgio Cortella costuma dizer, estamos todos separados, né? Então determinados costumes que, por influência muitas vezes espiritual, obsessiva, a gente acaba perdendo esse vínculo com os nossos familiares, com os nossos amores. Aqui é uma representação de como funciona o evangelho no lar. Esse culto que todo espírita tem que ter na sua casa. É inadmissível que a pessoa que se intitule espírita não tenha um evangelho no lar implantado em sua casa. Neuza, mas eu sou católico e eu tenho uma admiração pelo espiritismo, frequento e tudo, mas eu não sou espírita. Posso ter um evangelho no lar? Claro que pode. Também, se não quiser ter, não tem problema. Mas, para nós espíritas, isso é peça-chave para a nossa melhora, principalmente em família. Então, o que é que acontece? Há uma reunião aqui, as pessoas sentadas, né, ao redor da mesa. Elas começam a fazer a leitura do evangelho, aí aparecem os mentores, esses de azulzinho aqui perto da mesa, são os nossos guias espirituais, são os nossos familiares que já estão um pouquinho mais evoluídos. Eles se aproximam na hora do culto para nos auxiliar, para que a gente possa ter uma inspiração, para que a gente possa ter entendimento na hora da leitura. Esses aqui mais afastados são, às vezes, espíritos sofredores que a espiritualidade traz para a nossa casa, para que eles possam escutar o evangelho. Às vezes é aqueles espíritos lá da rua, às vezes é aqueles espíritos das pessoas que nos visitam. E aí, porque muitas vezes os obsessores são uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas vêm, nos visitam, e os obsessores vêm, visitam e ficam. Né? Então o evangelho reúne todos eles, a espiritualidade faz essa reunião para que eles escutem o evangelho, para que eles possam ser encaminhados. Neuza, não corre o risco desse espírito ficar na minha casa? Não, não corre. Se você tiver evangelho no lar, por isso que ele serve de proteção, porque eles ficam momentaneamente na hora do evangelho. Depois do evangelho, a espiritualidade os encaminha para um outro local. Aqui esses risquinhos que vocês estão vendo aqui são as energias que Jesus envia a todas as casas que fazem o evangelho, que fazem essas orações. Então, ele libera essas energias através do fluido cósmico universal para que a nossa casa tenha boas energias. É uma coisa que as pessoas dizem muito lá em casa. E eu não estou fazendo a autobiografia, nem estou aqui me vangloriando. Lá em casa nós temos o evangelho implantado há mais ou menos uns 10 anos.
Não tem uma pessoa que não entra lá em casa que não sinta paz. Tem gente que é até de outra religião, que, tipo assim, não tem nem tanta intimidade, não sabe de nada, de nenhuma das reuniões que acontecem lá em casa. Na hora que entra, ou Conceição, mas tua casa tem tanta paz. Como é bom a gente ouvir isso das outras pessoas do nosso lar. Significa dizer que nós estamos com as nossas preces em dia. Então, acontece toda essa reunião aqui na hora do Evangelho. Esse outro aqui também é o guardião da rua, porque o Evangelho, ele protege tanto a nossa casa, e como Deus não é egoísta, ele protege também o quarteirão. Então, é um benefício que não vai só para mim, não vai só para os meus, vai para nós. As entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques ao tentarem se intrometer nos lares que praticam o Evangelho no lar. Porém, nem todas as famílias o realizam com seriedade, simplicidade e responsabilidade requerida. Assim que, não se comprometendo e nem tendo a persistência necessária, não conseguirão conquistar todo o bem que ele produz. Como disse Jesus Cristo, a paz do mundo começa entre quatro paredes. Lá em casa a gente também tem um costume. Nosso evangelho é segunda-feira à meia-noite. Neste dia está proibido briga. Morreu, desentendeu na hora do almoço, a gente já cala a boca porque a gente sabe que tem evangelho à noite. A gente não dá brecha. E a gente vê certas famílias que desentendeu, vai te lascar que eu não vou fazer porra de evangelho não. Que responsabilidade é essa? Uma responsabilidade que não é só minha, da minha família, é com Deus, é com Jesus, é com a espiritualidade. Falta de respeito incrível. E aí lá em casa é proibido. Não, pense, é fácil não, porque na segunda-feira é o dia que os obsessores, parece que eles, final de semana, né, estão tudo trilouco. Na segunda-feira eles batem rente. A mamãe quer bagunçar. Aí eu vou, cadê a mamãe? Não esquenta café, cadê o almoço? Sai atrasado. A pessoa que vem de van como eu, você não tem noção. A pessoa eu já venho em pão de bala, porque as energias das pessoas na van, a quintura. Eu já venho com o meu cérebro quase derretendo. Eu não sei como é que eu consigo dar palestra. Só os espíritos, porque cérebro aqui já não tem, porque cozinha tudo. E aí, chego na segunda-feira, morta de fome, varada. Então tá, gente, isso aí eu peguei do papai. O papai era impressionante, ele não gostava de visita demorando muito na casa dele não, sabe? Visita demorasse demais, botava lá pra correr. Às vezes as pessoas vão lá em casa, oi, tudo bom, tudo bom. Tô no meu canto, não mexo. Às vezes pessoas novas entram pro estudo lá em casa, não vem com muita intimidade comigo não. Eu sou engraçada e tudo, mas devagar, porque eu não pego amizade fácil. Né? Então eu tenho umas certas besteiras, algumas barreiras minhas, tenho o meu espaço e faço questão que ele seja respeitado. E aí, no dia do evangelho no lar, e às vezes chega uma pessoa meio-dia para conversar com a mamãe. Eu disse, passar de toalha pela casa, tem visita, pode ir. Segunda-feira é evangelho. Não tirei nada, tudo lindo, fica à vontade, almoce, vou. Outro dia também de quarta-feira com atendimento lá em casa, oh meu pai, aí eu chego cega, surda e muda, meio-dia morrendo de fome, de calor, de tudo enquanto. Aí tem umas 500 pessoas para conversarem com a mamãe, mas esse povo só vem meio-dia. Não direi nada, eu sou uma pessoa de Deus, eu não vou reclamar de nada. Vou aqui, vou almoçar, vou tirar meu cochilo que eu tenho que voltar de tarde pro trabalho. Não digo nada, não digo nada. Então, a gente acaba aprendendo com o que ele diz, com a questão da oração, a gente acaba entendendo determinadas coisas. A gente acaba respeitando, né? Porque se foi, no caso da mamãe, é uma coisa que ela escolheu fazer o atendimento dela. Quem sou eu para interferir? Eu tenho que respeitar. Mas que tem dia que na segunda-feira parece uma coisa, que dá todos os empecilhos, a gente se estranha, a mãe tu não bota ração para os cachorros, tu não sei o que, mamãe tu não reclama disso na terça, nem na quarta, nem na... Mas na segunda ela reclama.
Eu deixei a xícara, alguma coisa, o café não foi feito, não sei, a cachorra rasgou. Porque as cachorras lá de casa, elas têm um mimo, elas têm um bichinho de pelúcia para elas brincar, né? Aí quando é de manhã a gente recolhe o bichinho de pelúcia lá pro canil delas, né? Eu esqueço o bichinho de pelúcia, a mamãe vira no samurai, menina, pega, tu deixa. Mãe, tu não reclama disso na quarta, nem na quinta, mas na segunda ela reclama. Como a gente sabe que é evangelho, então a gente sabe, está proibido a gente se desentender. Então a gente se esforça para que o evangelho possa ser feito de uma maneira que seja de comum acordo, que nós duas estejamos bem, né? Saudáveis na nossa relação. O Espírito Joana de Ângeles nos faz um nobre convite. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. O evangelho, ele funciona assim, como mais na frente vamos falar também, mas ele basicamente a gente escolhe um dia por semana. Não, Neuza, eu não preciso fazer o evangelho no lar todo santo dia. Não precisa, mas basicamente você escolhe aquele um dia por semana, qualquer dia da semana em um horário que seja fixo. Chova ou faça sol, se você vai viajar para Luiz Correia, não interessa, bote nem ser o cachorro para fazer o evangelho na sua casa. Mas é aquele dia que você escolhe, em que todas as pessoas vão estar no horário X, em que não vai ter visita de preferência, e que não vai ter interferência de outras coisas, que você não tenha que correr para o trabalho, que seja aquele horário que seja flexível para todos da família e que eles possam se reunir, todo mundo à mesa para fazer esse evangelho. Então, por isso que Joana de Ângeles nos pede, dedique uma noite, minha gente, uma noite para que a gente possa... Meia hora de evangelho é o tempo máximo em que os Espíritos nos orientam para que seja necessário fazermos a leitura do evangelho, fazermos uma limpeza mental na nossa casa, a fim de que o nosso lar não seja destruído pelas coisas mais bobas possíveis, por nenhuma discussão, por questões financeiras, que essas coisas não atrapalhem a harmonia do nosso lar. A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o atendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores invisíveis. Então, o Evangelho ele é feito tanto da leitura quanto dessas orações que a gente faz. Então, tal que a gente não faz só com o Evangelho, a gente tem sempre um livrinho de preces. Cada um faz aquela prece inicial, vê o que for, veste a carapuça para si, né? Porque essas cores da doutrina é impressionante. Você pega qualquer livro, você abre, ai meu Deus, um tuco na minha cara. Aí você vai pegar qualquer outro livro, oh meu Deus, desapego, oh meu pai. Aí você abre o Evangelho, os inimigos desencalou, minha Nossa Senhora. Então tudo cabe para você. E aí você faz aquelas orações, depois abre o Evangelho, todo mundo comenta, em seguida faz-se uma vibração, que vou ensinar para vocês como é que faz essa vibração, em seguida faz o encerramento. Coisa rápida e que melhora muito. Quem tem a prática do Evangelho no lar sabe do que é que eu estou falando, sabe do quão bacana é a relação familiar depois que foi implantado o Evangelho. Se as vibrações emanadas no lar são negativas, condensam-se formando nuvens escuras e doentias, que não são visíveis ao olhar humano. Entretanto, elas existem. Como existem no firmamento da crosta terrestre, o produto das mentalizações da humanidade. Gente, o que é que acontece? Existe isso até... Nós estudamos isso num dos estudos lá em casa, no livro Corpo Fechado, do Robson Pinheiro. Tudo que a gente pensa vira energia. Aí tem até algumas propagandas que a gente vê na televisão, que as pessoas andam com as nuvenzinhas pretas em cima da cabeça. Vocês já viram? Tem até uma propaganda da Fanta, em que o pessoal vem no trânsito, aquela nuvem negra na cabeça, aí vem a menina, toma Fanta, a nuvenzinha dela fica toda bonitinha, né? E aí, todo mundo, os nossos pensamentos, eles realmente se acumulam como se fosse uma espécie de nuvem na nossa cabeça. E isso se espalha por onde nós passarmos. Imagina o nosso quarto. Nossos pensamentos todos, eles se acumulam. Como ele diz aí, é algo que é invisível ao olho humano.
mas que espiritualmente a gente mesmo, às vezes nos nossos trabalhos, aqui a gente faz um desdobramento e visita a casa dos médios, a gente fica estarrecido com certas coisas que a gente vê, com a questão prática das brigas, das discussões, dos xingamentos, dos homens feios, isso aí tudo vira energia que gruda e cola na parede. Aí a casa fica com aquele clima pesado, os familiares se desentendem toda hora, qualquer besteirinha é motivo de confusão, não consegue fazer uma prece direito, porque começa o Pai Nosso, termina, não sei nem aonde, não sabe mais nem onde é que o Pai Nosso está. Aí não tem aquela concentração, não tem aquele respeito mútuo familiar. Isso tudo são energias. Na doutrina a gente também costuma dizer que nem tudo é espírito. Eu não estou conseguindo me concentrar, não sei se é porque eu acho que tem algum espírito assim com a mão aqui na minha cabeça, que eu acho que está me atrapalhando. Não é. Na maioria das vezes é fruto dos nossos próprios pensamentos negativos, dos nossos pensamentos de inveja, maledicência, raiva, ódio, que eles acabam interferindo no nosso campo mental. E aí, por isso que o Evangelho no Lar, a espiritualidade faz aquela limpeza e retira essas energias negativas do nosso lar, do nosso quarto, de todos os ambientes onde a gente está presente. A excelência da prática do culto do Evangelho no Lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada. Desde realmente o primeiro evangelho que você faz, você sente a diferença. Lá em casa, a gente, olha só, lá em casa foi muito complicado porque nossa casa, ela é nossa, mas como eu e a mamãe a gente morava em outra casa, aí quando os meus pais se separaram, a gente se mudou para essa nossa casa que nós moramos agora. Só que a casa era alugada e a família lá bebia de manhã, de tarde e de noite. Gente, você passava, era festa de segunda a segunda, era o povo mais feliz que eu vi na minha vida, porque não tinha tristeza naquela casa não, era cachaça todo santo dia. A bagaceira era grande. Quando eu e a mamãe nos mudamos pra lá, gente, era literalmente o que nós chamamos de casa mal assombrada. Você não tem noção. Olha, cansei de eu estar escovando meu dente no espelho, eu vi os vultos passando. Eu deitava, embaixo da minha cama eu escutava gritos. A mamãe, então, que vê 80 milhões de vezes mais do que eu, ela via coisas, escutava coisas. À noite, os espíritos que viviam lá em casa, eles faziam altas reuniões. Tu viu o pessoal novo que chegou? Esse povo tem uma mania de umas rezas aí. Eu não gostei muito. Tu viu? Eles invocaram a gente lá no centro espírita. Gente, eu escutava eles conversando, porque no centro espírita que a gente frequentava, quando a gente foi mudar, a gente fez uma varredura lá em casa, lógico. A gente mandou chamar os espíritos todos pra gente conversar. O que é que vocês estão fazendo lá na nossa casa? Quem é que a gente ia se jogar, né? Exato. Na primeira noite que a gente se mudou, a bagunça foi tão grande que a gente mudou à noite e aí a gente montou só a cama, né? Que era só pra gente dormir. A gente passou a noite sem dormir porque o que tinha de visagem, de vozes, de grito, de tudo enquanto que eu e a mamãe passaram a noite assim, estarrecida com o evangelho. De 3 em 3 minutos era um evangelho, porque tinha muita coisa. Gente, vocês não têm noção. A Kátia fica sacamando de sorrir. Mas quem mora no morro, já morou na casa assombrada, sabe do drama, meu amigo. O negócio é sério. Principalmente cheio dos cachaceiros. Minha gente não tem noção, não. Pelo menos é quando alguém que morreu, que foi dono da casa, ele nem diz nada. Mas quando eles ficam cachaceiros, ainda por cima dos outros, vocês não têm noção do que foi o sofrimento da gente, não. Mas quando a mamãe disse, Neuza, nós vamos implantar nosso evangelho lá. Vamos implantar nosso evangelho lá. Pronto. Desde então foi feito uma espécie de cordão fluídico ao redor da nossa casa. Os espíritos não entram mais, só entram aqueles que são permitidos. Então, tal que nas nossas reuniões, muitos espíritos chegam. Por que é que eu não consigo entrar nessa casa? Ore, meu querido, oremos mais para que vocês também não consigam entrar, senhora que é aqui dentro do shopping. Então, esse costume das nossas preces fortalece energeticamente a nossa casa para que ela não seja invadida por essas entidades. A reflexão da família em torno dos ensinos do mestre, as ponderações e comentários sobre o ponto de vista de cada um são elementos altamente terapêuticos, favorecendo a psicosfera do lar.
psicosfera. Neuza, o que diacho é isso? Psicosfera é o ambiente mental de qualquer lugar que você chega. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas tenho certeza que sim. Tem local que você chega e você não se sente bem. Você sente um negócio, uma coisa assim, sente uma coisa assim, não é normal. Sei lá, você sai se sentindo sujo, você sai se sentindo assim com a dor, com alguma coisa. Entrei em tal lugar, menino, começou uma dor de cabeça tão grande. Isso aí é o que nós chamamos de psicosfera mental. São energias mentais das pessoas que vivem ao redor, que se condensam, que se aglutinam, que se coagulam no ambiente. Quem é muito sensível acaba sentindo, ou quem está desprotegido mentalmente acaba sentindo. E aí muitas vezes desses males que às vezes a gente sente, menina, a dor de cabeça começou do nada, uma pontada, um negócio ruim, menina, eu tava boazinha, comecei a sentir uma dor. Muitas vezes é essa psicosfera que ela é densa, ela é pesada. Quando a gente faz o evangelho no lar, como a espiritualidade está todo o tempo limpando, está todo o tempo ajudando, iluminando, orientando, então isso não acontece. O ambiente na casa é mais tranquilo, você começa a perceber que todo mundo começa a se entender melhor, todo mundo começa a realmente ter esse clima realmente de união. E sem falar que como você lê o evangelho, você faz um comentário, automaticamente você se remete a alguma coisa na tua vida. Você abre o evangelho, sei lá, cai no amar os inimigos. Todo mundo tem alguma situação em que lembra isso. Então, quando você vai escutando essas coisas, você vai se conscientizando, teu pensamento vai se modificando e a espiritualidade vai trabalhando nisso para que cada vez mais nossos pensamentos possam se tornar cada vez melhores. Sugestões para o evangelho no lar. A assiduidade, a pontualidade são muito importantes, pois a espiritualidade também assumirá o compromisso de comparecer, levando apoio e conforto através de energias benéficas e boas intuições. Tem que se escolher, né, um dia e um horário X e tem que ser toda semana. Não é aquela coisa de, não, essa semana não vai dar para fazer evangelho lá. Não, aí não é evangelho lá, aí você está sendo turista do evangelho, isso é outra história. Quando você implanta o evangelho lá, então você tem que ter aquele dia e aquele horário, tem que ser pontuais. Lá em casa, por exemplo, é meia-noite. 15 para meia-noite, 11h45, eu e a mamãe, a gente já procura estar sentada na mesa, já fazendo prece. Para meia-noite a gente já está fazendo as nossas leituras. Porque tem gente que pensa que o evangelho é assim, o evangelho é 10 horas. Não, pode deixar que eu só sento lá na mesa 10 horas. Não, você tem que sentar 10 minutos antes. Porque você... Porque você vai fazer as preces, você vai se acalmar, você vai procurar exercitar a sua respiração, procurar se acalmar mentalmente para você poder estar disposto a fazer o evangelho. Às vezes a pessoa chega que só sentou, abriu o evangelho e fez. Evangelho também não se faz em 5 minutos. Então, por isso que exige realmente o que ele fala sobre assiduidade e pontualidade. Escolher dia e hora da semana em que seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar. Neuza, às vezes a mamãe vê muito isso. Neuza, só eu e minha filha a gente faz o evangelho. Meu marido, a outra filha, a empregada, o cachorro, o periquito lá, ninguém mais quer. Eu vou obrigar, eu vou matar, vou esquartejar e botar em cima da mesa? Não. Respeite. Quem não quer, enfim, deixa parar lá aquele momento, a gente deixa quieto. Reúne-se aqueles que querem. Neuza, mas na semana passada só eu fiz. Ótimo, a espiritualidade estava com você. Fato. A gente também não obriga ninguém a fazer o evangelho. O importante é que todos da família se reúnam. Mas já que não dá para se reunir ou não querem, pelo menos um tem que salvar a pátria nesse local, pelo amor de Deus. A duração deve ser de aproximadamente 20 a 30 minutos. Pode-se providenciar uma jarra com água para ser magnetizada pelos benfeitores espirituais com fluidos curativos, tranquilizantes necessários para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Aqui vocês veem que quando vocês saem aqui da sessão tem aquele copinho d'água esperando por vocês, né? Então, a fluidoterapia, ela complementa o trabalho da espiritualidade. Então, quando a gente for fazer o evangelho, a gente bota uma jarra. Na casa, separa-se aquela jarra que seja exclusiva para a água magnetizada. Ela não pode ser misturada com as outras águas.
E aí cada um pode-se também fazer o seguinte, pode separar também para cada membro da família. Né? Na minha casa tem 80 pessoas, pode cada um separar essa águazinha que a espiritualidade separa. A espiritualidade coloca as propriedades magnéticas e aí elas te ajudam a ter um sono melhor, te ajudam na concentração, te ajudam para que você seja mais resignado, mais paciente, teu organismo funciona melhor. Gente, é tudo de bom. Posso recomendar isso para vocês, que é tudo de bom. Então, não, Deus, mas não quero fazer garrafa. Pode colocar uma garrafa para todo mundo. No final, todo mundo bebe aquele copinho, viu? Aqueles 2 dedos de água. E aí, pode dormir depois, pode voltar aos seus afazeres que você está, né, receitado pela espiritualidade. Roteiro. Roteiro do Evangelho, como é que acontece? Prece inicial. Pode ser o Pai Nosso, ou outra prece simples e espontânea. Valorizar sentimentos e não palavras. A gente tem um direcionamento, né? Lá em casa a gente utiliza 2 livros. Não sei se tem à venda aqui no centro. Mas existe o livro do Caibar Schutel, onde ele tem uma coleção de preces, né? Que servem também para o Evangelho. Como a gente utiliza também o livrinho do Carlos Bacelli, do irmão José. Então é aquelas preces em que todo mundo faz, cada uma lê uma. Mas para a abertura do Evangelho mesmo, tem que ser feita uma prece espontânea do coração. Essas outras preces com livrinhos são só preliminares. Tem prece para os desencarnados, tem prece para os encarnados, para os familiares que já estão falecidos. Tem para reunião, tem para que mais, gente? Para os maus espíritos, tem para o anjo da guarda, tem para pedir o auxílio da espiritualidade, dos inimigos, exatamente. Então tem uma gama de preces em que você pode fazer, mas quando for a prece realmente de abertura, um dos membros pode fazer. Neuza, precisa ser só o dono da casa que faz? Não, pode ser o filho, a filha, marido, a esposa, pode até revezar, um dia farra o pai, outro dia farra a mãe, outro dia farra o filho e tal, para que possa, mas que seja feita uma prece espontânea. A leitura, lê um trecho do Evangelho abrindo espontaneamente. Neuza, eu preciso ter aquela página certa? Não. Terminou a prece, faz isso aqui, abre-se em qualquer página e lê. O Evangelho ele é dividido em capítulos e tópicos. Por exemplo, eu abri aqui na parábola do semeador. É bom também que os outros membros da família tenham um Evangelho, para que todo mundo possa acompanhar a leitura, que é para eu não ficar lendo e a mamãe fica procurando as cucuias, né? Então, é bom que todo mundo tenha o Evangelho exatamente para ficar acompanhando. E aí você lê aquele trecho do Evangelho e tal, e aí cada um comenta o seu entendimento. Os comentários devem ser breves e esclarecedores, que facilitem a compreensão e a sua aplicação diária. Às vezes eu acho isso interessante, eu fico observando e comento com a mamãe. Tem pessoas que na hora de falar do Evangelho, minha gente, é uma coisa linda. O Evangelho é o amor ao próximo, é o respeito, é não se irritar com os inimigos, é perdoar. Menino, mas na hora de fazer, sabe que no chão procurando fazer, que fazer mesmo. Então o Evangelho na hora do lar não é questão. Outra coisa também, Evangelho no lar não é local da gente ficar jogando na cara um do outro o que ele fez de errado, não, porque eu vejo muitas famílias fazerem isso. Olha, aqui abriu no orgulho. Porque aqui na nossa casa tem muita gente, tem muito orgulho. Não, e você é o primeiro porque está colocando a culpa no outro. Então o Evangelho no lar ele não é objeto de disputa para uns para os outros, para dizer, olha, viu, Biquinho, nossa discussão, orgulho e egoísmo, viu, culpa tua. Não se faz isso no Evangelho. Não é um local onde eu tenho que acusar as culpas do outro. É um local onde eu tenho que me melhorar, assim como o meu familiar também. Procurar a participação de todos, evitando discórdias ou cobranças de atitudes dos familiares. Vibrações. Depois que fazem a leitura e que fazem os comentários, separa-se mais ou menos aquele tempo de 5 minutos, todo mundo fecha os olhos, pratica a respiração profunda e aí vocês vão fazer a vibração. O que é a vibração? A vibração é pensar em coisas boas
para que aquele nosso pensamento ele possa iluminar a nossa casa. Lá em casa nós fazemos vários tipos. Por exemplo, essa questão da vibração. Lá em casa a gente imagina a casa iluminada. É como se não tivesse telhado, o sol incidisse sem telhado lá em casa. Então a gente imagina muito a nossa casa iluminada, a gente se mentaliza abraçando uma outra, né? Tem aquela ranzinza, aquele negócio com o parente, a gente mentaliza abraçando, que é para quebrar esses grilhões, para quebrar esses maus sentimentos que estão dentro do nosso coração. Ah, Neuza, mas eu não falo com fulano. Mas se você tem vontade de perdoar, se você tem vontade de se reconciliar, você pode fazer isso em pensamento primeiro. Depois vence a parte prática. Mas a gente mentaliza a nossa casa iluminada, todos os nossos familiares se abraçando e felizes. A gente mentaliza o sol. A gente mentaliza o que mais, mãe? Isso, a gente mentaliza como se tivesse a água do mar correndo pela nossa casa, aquelas ondas. A gente pode também se mentalizar no mar. Então, todo esse trabalho de vibração faz com que essas energias do nosso pensamento possam ir formando a psicosfera mental positiva da nossa casa. Emitir sentimentos, pensamentos e palavras de paz, amor, harmonia, pedindo por todos aqueles que desejamos que recebam amparo divino. Momento de solicitar, através da prece, a magnetização da água. Pedir para que os bons espíritos possam magnetizar, possam fluidificar a água, para que a gente possa tomar e que possa ser um remédio para curar nossas dores. Ops. Sim. Vibração. É um processo mental de irradiação fluídica, ou seja, a emissão de energias através da força do nosso pensamento, direcionadas a algum objetivo específico, como eu disse. Como a gente faz? É o Evangelho no Lar, então a gente faz para que toda a família possa estar em concórdia, né? Então é um objetivo específico, já que é voltado para o nosso lar. Prece final. Fazer um Pai Nosso ou uma outra prece espontânea de agradecimento ao amparo de Jesus e à espiritualidade amiga, convidando a todos para a próxima semana. Detalhes: não suspender a prática do Evangelho e dizer, ai meu Deus, vai passar aqui o The Voice, tenho que assistir. Não. Escolheu aquele horário, pode ser a novela que for, pode estar o Janequine só de toalha, gente. Esquece. É o Evangelho. Tua casa tá cheia de visita, deu 8h30, é a hora do Evangelho aqui em casa. Convida a galera para fazer o Evangelho também. Ah, não quer, vaza. Simples assim. Os convidados podem participar da reunião se o quiserem. Ora, se é um costume da minha casa, eu sei que o convidado, ele não tem a obrigação de saber que na minha casa tem um Evangelho. Mas eu convido, ele não quer participar, pronto. Não transformar a reunião em trabalho mediúnico. A mediunidade e a assistência espiritual devem ser atendidas em sociedades espíritas idôneas. Às vezes a galera aproveita o Evangelho para fazer uma desobsessãozinha, né? Quando a gente sabe que, sei lá, nosso filho, nosso marido é médico, ou mentaliza bem que, assim, vê bem qual é a entidade que está aí. Não, o Evangelho não é local de incorporação. É só para a leitura do Evangelho, fazer as preces e realmente procurar se conectar mentalmente com a espiritualidade. Não há incorporação, não há desobsessão, não há... Pode ser que surja uma psicografia aqui e acolá, às vezes um parente da gente, às vezes algum amigo quer escrever alguma coisa, beleza, mas só para quem está fazendo tratamento, está fazendo acompanhamento ou desenvolvimento mediúnico no centro espírita. Por exemplo, a Mariana, no dia que ela está fazendo o Evangelho lá na casa dela, Deus, bem na hora do Evangelho, deu vontade de eu escrever. Ela pode fazer, mas porque ela está frequentando um centro e no centro ela está recebendo a orientação. Mas é uma coisa que é todo dia, toda vez que ela for fazer Evangelho, vai acontecer? Não. Pode ser uma vez aqui e outra acolá. Obrigado, Jesus, pelo teu Evangelho. Nele encontramos as forças necessárias para seguir em frente à nossa caminhada terrena. E assim, gente, é que funciona o nosso Evangelho no lar. Ele é um norte para a nossa vida. É aquele momento realmente, conhecemos várias pessoas que depois que plantaram o Evangelho, realmente a vida em família se modificou. Ganhou mais dinheiro? Não, não é isso. Ficou mais bonito? Não, também não é isso.
mas realmente a convivência familiar se modifica, né? E a gente realmente começa a entender determinadas coisas. Aquele parente que parece tão ranzinza, ele aos poucos você vai conseguindo compreender, você vai percebendo que você se comporta de uma forma diferente. Então, assim, é algo que Allan Kardec teve essa preocupação em passar toda essa orientação, porque realmente o Evangelho, ele nos esclarece, ele nos torna dóceis para determinadas coisas da vida que a gente não entende. Outra coisa, lá em casa a gente faz assim, nosso Evangelho é na segunda-feira à meia-noite, mas todo santo dia, eu e a mamãe, nós fazemos nosso Evangelho, fazemos separado. Ela faz na hora dela dormir, eu faço também na hora de dormir ou na hora de acordar. A gente tem a Sara também, tem o Evangelho lá na casa dela, mas também todo dia, antes dela ir trabalhar, ela faz o Evangelho particular dela. Então, Neuza, eu posso fazer meu próprio Evangelho? Pode. Agora, não vale usar isso como desculpa para não fazer em família. Viu? Não, eu vou fazer aqui sozinho, aqui na minha intimidade. Não. Procurar fazer em conjunto, né? Então, assim, é um momento realmente de compartilhar, de como diz Joana de Ângeles, de permitir que Jesus pernoite na nossa casa. Muito obrigada, gente, e até a próxima.